Fala pessoal, vamos repercutir aqui tudo que rolou na mídia tradicional sobre Botafogo e Bahia, 0 a 0, Globo Esporte, temos também aqui SBT Esporte de Rio, Donos da Bola Rio, temos ESPN, temos tudo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os vídeos que passarem aqui, que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Sou o Rafael, bora pro vídeo e ó, fica até o final, hein? Botafogo 0 a 0 contra o Bahia em Salvador, graças a John, o Salvador. 24ª rodada. Uma defesa simplesmente magnífica. Bahia. Milagre na Fonte Nova. Jogo em que Salvador foi o goleiro do Botafogo. Defendeu John! John! Sensacional de novo! Antes de mostrar as defesas do John, a gente tem que dizer que não foi só ele o fator decisivo para o 0 a 0. No primeiro tempo, por exemplo, Luiz Henrique rolou para o Almada e o Gabriel Xavier cortou o chute. No segundo tempo, Marcos Felipe saiu bem na jogada do Igor Jesus. Por um triz, essa bola não vai no gol. E essa bomba aí do Marlon Freitas? Marlon, na trave! Pancada, hein? E o Marcos Felipe, ó, tocou nela. Igor Jesus também teve outro quase. Na trave! Uma cabeçada dificílima, porque a bola desviou. Depois mais duas cabeçadas, uma do Bastos. Toque de cabeça do Bastos. A bola voltou e vai pra fora do gol. E outra do Igor Jesus. Toque do Igor. Marcos Felipe, uma bola traiçoeira. Pois é, o Marcos Felipe estava bem. Mas o cara mesmo foi o John. 36 do segundo tempo. Bahia com pressa, querendo ganhar o jogo. Bola na área pro Tassiano e olha isso. Tassiano defendeu John. Milagre na Fonte Nova. O John faz uma defesa simplesmente magnífica. Que defesa do John. Mais difícil do que pegar um pênalti essa bola aí. Meu caro Luiz Roberto, se é mais difícil que pegar pênalti, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que o Tassiano estava mais perto da pequena área do que da marca do pênalti. Tudo bem que o chute não obrigou o John a se mexer muito, né? Só que a partir do momento em que o Tassiano pega na bola, o John tem menos de meio segundo para reagir. É tão rápido que nesse tempo não dá nem para falar uma palavra. Quer ver? Tassiano, goleiro, defesa, bota. John é mais curtinho, dá pra falar. John, nome curto e atuação gigante, porque depois dessa do Tassiano, ele ainda pegou mais 3. Uma do Jean Lucas. John! De novo! Uma do Santiago Arias. John! Sensacional de novo! E uma do Lúcio Rodrigues. Vai sobrar com o Lúcio Rodrigues. John de novo! Que tarde do John! Sobrou até pro Bastos na comemoração. Fico feliz pela partida. Criamos bastante. Merecemos, saímos com o resultado positivo, mas agora levar o empate. Temos um jogo em casa muito importante agora no final de semana. Esse jogo em casa que o John tá falando é sábado contra o Fortaleza, que agora é o líder do Brasileirão. Se aproveitou desse 0 a 0 aí do Botafogo. Venceu o Corinthians por 1 a 0, gol do Iago Pikachu. Então é o seguinte, vem jogaço por aí. Líder contra vice-líder no Newton Santos. A torcida do Botafogo torce para dessa vez o time acertar o pé ou a cabeça, porque lá atrás o John tá pegando tudo. Vou botar a classificação na tela, olha aí, tá tudo embaralhado. A gente falou aqui que ia ser
esse jogo aí de Pô, troca? eu torci pro Ramon Dias esse final de semana, mas não deu. Não, Eu tu tinha que ter também. torcido pro Pedro Raul. O problema não foi o Falar Ramon nisso, você Dias. viu que ele respondeu Vi. qual era a diferença do Vi. Corinthians pro Vasco? Ele falou, no Vasco a gente tinha um centroavante que tava fazendo muito gol. E continua. É isso. Só pra. E só lá pra no deixar Corinthians claro. ninguém faz gol, E foi pô. ele que escolheu, né, inclusive, né? Exatamente. Olha aí o Fortaleza, eles estão falando isso tudo porque ontem o Fortaleza encontrou o Corinthians, que tem o Ramon Dias, ficou tanto tempo aí no Vasco no ano passado, um personagem muito querido por todos nós aqui, a gente falou tanto do Ramon, hoje ele tá no Corinthians e o Fortaleza venceu. 2024 e o Iago Pikachu continua sendo decisivo É no Campeonato verdade, Brasileiro. Pedrosa. Olha, é um grande destaque. Joga é isso aí. muito, Pikachu. É isso aí. Durante a semana ele já tinha definido também na Vene, Sul-Americana. ele é um jogador que ele virou um folclore por conta do nome, Do nome. mas verdade. ele é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos últimos 5 anos, com certeza. Tem E no Vasco jogou muito E também. tem alguns, assim, o Marinho, por conta da personalidade, o próprio Rodinei, pelo Sim. jeito muito alegre, acaba virando muito caricato, mas são jogadores com Joga muita muito, qualidade. Pikachu. Olha o que eles botaram pra nós ali. Ó, eu vou ser sincero. Olha eu lá. vou ser sincero. Eu tô aqui pra falar a verdade. Se não der Flamengo, eu vou torcer pro Fortaleza. Óbvio, né? Não é Eu pra já mim que tu estou vai torcendo torcer. pro Fortaleza. Ah, jura? Eu jurava que você tava torcendo pro Flamengo, cara. Olha só. A minha primeira... Tá vendo como você é? A minha primeira- Se fosse o Vasco lá em cima, eu ia torcer pro A minha Vasco. primeira missão aqui é o coração, então eu tô fechado com o Botafogo, por você. E pelo meu amigo Pedro Certezas. Agora, de resto, eu sou Fortaleza desde que eu nasci. Olha aí, ó, o Fortaleza com 48 pontos. Abre o olho, povo. Olha o Fortaleza aí. Vamos começar a falar mais do Fortaleza, hein? O Botafogo com 47 pontos. Já já a gente mostra. Empatou com o Bahia, que tem se desenhado um adversário muito difícil Grande pro jogo. Botafogo, né, nos últimos tempos. O Palmeiras aí com 44 pontos e o Flamengo que venceu, passamos ali para esse jogo em cima do Red Bull no Maracanã, em quarto lugar, com o mesmo número agora de pontos do Palmeiras, Lembrando 44. que o Fortaleza tem um jogo a menos. E o Flamengo também tem um Flamengo jogo a também. menos. Fortaleza e Flamengo com um jogo a Vocês menos. sabem contra quem é o jogo do Fortaleza, esse jogo a menos? Não vou lembrar agora. De Porque Deve o ser Flamengo com o é Inter, né? Que internacional. o Inter tá... Então, Pode ser, tô pode ser, brincando. pode ser. Porque o Inter Flamengo é tem Inter, 5 jogos a menos. O Inter tem 5 jogos a menos. Olha aí o São Paulo, é outro que eu tô preocupada. Eu tô com o secador ligado na TV. Bota o jogo do São Paulo, eu fico com o secador, tu não fica não, Venê? Então fica. Eu posso ser sincero, 41 é porque pontos. o São Paulo acho que vai focar muito nas Copas, né? Obrigada. É isso. Então, valeu, Não, a pô. verdade é essa. E qual é o próximo adversário dele na Libertadores? Eu acho que Fala a pra sua mim. preocupação tem que ser o Palmeiras no Brasileiro, que só tem o Brasileiro. Eu quero, se tem alguém que vai me enfrentar em algum lugar, eu quero que ele se lasque em tudo. Entendeu? O Então Palmeiras, a agora o meu... preocupação é o Fortaleza no meu- Campeonato Brasileiro. Não é, mas eu tô falando do São Paulo, que eu também tô secando. Também tem que ter preocupação. Porque é o meu Jogou muito próximo ontem, tá? adversário na Libertadores. Jogou Entendeu? muito ontem. Então eu tô secando ele em todos os cantos. Tá certo. Eu seco. Na Libertadores você vai contar com a minha torcida. Mentira, Veneno. Óbvio, cara. Mente. Por que que eu vou mentir, cara? O Aham. Flamengo e o Botafogo na semifinal de Libertadores seria sensacional pra SBT. É verdade. Ó o Bahia aí, ó, em sexto lugar com 39. A gente já falou por aqui, o Bahia brigou aqui entre as primeiras posições. No primeiro turno quase todo, né? Mas o Bahia segue jogando muito bem. E o Vascão em décimo, com 28 pontos. O Vasco que ainda não jogou, hein, gente? O Vasco joga hoje, tá? Se Virou vencer, a página. entra no G8. Ô, Cris! Cris! Pô, me pegou na hora Fala com desprevenida, ele, pô. Ah, bebe água mesmo. Ai, fala aí. Ah, mostra o Fluminense. Não, eu vou dar meu braço a torcer, pô. Não tem Prazer, jeito. Benê. Me chamo Fluminense. Ó o Flusão. Saiu da zona de rebaixamento. Ô, Cris, cadê a camisa do Flusão? Pra gente pendurar. Você trouxe hoje, Cris? Então pega lá, Alex. Pega lá quando a gente for falar do Flusão. A gente vai pendurar a camisa. Ó o Fluminense. Fora da zona. De rebaixamento. Cadê a camisa? Vamos pendurar a camisa do Flusão, daqui a pouco a gente vai falar. Alguém já leu? Enche a tela. Enche a tela aí, bota Enche aí, a Cris, tela. pra ele ver. Ai, ai! Prazer, Venê, me chamo Fluminense. Toma! É sobre Futebol é um esse joguinho programa aí. traiçoeiro. Futebol é um joguinho traiçoeiro. Traiçoeiro. A torcida do Flu tá me marcando em tudo. É, e me marcando Obrigado, Venê. De nada. Foi o sacode que faltava, Venê.
botaram no vestiário teu vídeo. Eu não sabia que eu era tão importante, Eu tenho cara. certeza que botaram no vestiário. Daqui a pouco vamos pendurar a camisa do Fluminense. Pra quem não assiste esse programa e só vê o corte, toda vez que o Flu ganhava, não foi, Cris? Nosso diretor Cris é tricolor. A gente pendurava a camisa do Fluminense e vamos pendurar hoje de novo. Fala do meu fogão antes, hein? Ó, Botafogo e Bahia empataram num jogo, meu Deus, no final. Eu fiquei assim, Deus. O John fez 4 defesas espetaculares. O Alvinegro perdeu a primeira posição pro Fortaleza porque empatou com o Bahia. Mas, ô povo, não é qualquer time não, é o Bahia fora de casa. Rodou. Jogando em casa, o Bahia começou atacando. Jean Lucas arriscou de fora da área e a bola passou pertinho da trave do Botafogo. Em jogada parecida, Cauli também arriscou e a bola passou novamente ao lado da trave de John. Tentando mudar a estratégia, o Bahia levantou a bola na área após cobrança de falta. Everaldo cabeceou para a boa defesa de John. E aí foi a vez do Botafogo responder. Marlon Freitas arriscou de longe e a bola explodiu no travessão após um milagre de Marcos Felipe. E após cruzamento do próprio Marlon Freitas, Igor Jesus também parou na trave com uma cabeçada. Após cobrança de falta, Bastos subiu livre e cabeceou em cima de Marcos Felipe, que deu rebote após defender no susto. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Igor Jesus cabeceou para mais uma boa defesa de Marcos Felipe. E aí foi a vez do goleiro John aparecer. Tassiano recebeu livre e finalizou para um milagre do goleiro alvinegro, que se tornaria o nome do jogo. No lance seguinte, Santiago Arias bateu cruzado para mais uma defesaça do arqueiro alvinegro. A bola ainda bateu em halter antes de sair para escanteio. Por pouco não saiu um gol contra. Na noite dos goleiros, permaneceu o empate. Com o resultado, o Botafogo viu Fortaleza, que é o próximo adversário, assumir a liderança do Brasileirão. Olha, gente, meu Deus do céu. Eu já também entendo que se eu não morri naquele jogo do Palmeiras, foi. Aí eu já tô pras coisas, entendeu? Já tá tudo certo. Aí ontem, Pedrosa, o placar foi justo, né? Eu achei o empate super justo. Foi um grande jogo, sobretudo o segundo tempo. O primeiro tempo foi mais ou menos. O segundo tempo foi um bom jogo, né, de se assistir, com muito volume, 2 bolas na trave do Botafogo e 4 defesas espetaculares do goleiro John do Botafogo, Lucas Pedrosa. Sem dúvida, Fernanda. Eu acho que ontem a gente teve uma tarde maravilhosa de futebol. O primeiro tempo não tão bom assim, mas no segundo foi um jogo digno de Botafogo e Bahia. Acho que tem até uma rivalidade aí que eles trouxeram da Copa do Brasil, porque o jogo também foi quente no primeiro tempo. E aí a gente pode ficar com a impressão de que o Botafogo foi massacrado porque o John fez 4 defesas. Não, tem que lembrar que o Marcos Felipe fez 3 defesas antes do John e que o Botafogo colocou 2 bolas na trave. Perfeito. Então foi um jogo extremamente equilibrado, que pra mim o placar é o que reflete realmente o que foi o jogo. Os 2 goleiros foram os melhores da partida, mas no segundo tempo, vê Luiz Henrique, Everton Ribeiro, Tiquinho Soares, Igor Jesus, é muito jogador bom junto e isso só mostra como o produto do futebol brasileiro também é muito bom. Então, pra mim, o resultado foi de bom tamanho. O Rogério Ceni até cita que entrar na loucura do Botafogo é muito complicado nessa transição, mas se tem um time que protagoniza bons jogos dentro do futebol brasileiro, é o Botafogo, porque ele obriga o outro time também a jogar bola. Se não jogar bola, vai ser massacrado. Então, pra mim, um empate de bom tamanho, um bom resultado pro Botafogo, se tratando de uma grande equipe que é o Bahia. E o John, que é um goleiro espetacular, hein, Vini Casagrande? E eu não vejo nenhum problema as pessoas falarem assim, mas o John salvou o Botafogo. Gente, o goleiro ele é contratado para isso. Aí. E quando o John foi contratado pelo Botafogo, a gente mencionou aqui, a gente ressaltou a qualidade técnica do goleiro John. É porque muitos torcedores podem não ter acompanhado a carreira dele antes de ele ter chegado ao Botafogo. Mas é um jogador de alto nível e ele mostrou no jogo de ontem. Infelizmente, alguns alvinegros pegaram no pé dele por conta de alguns gols que ele sofreu recentemente, que na minha opinião foi até uma crítica exagerada, porque o jogador, na partida de ontem, se alguém tinha dúvida se ele é bom goleiro, ele mostrou ontem. Foram 4 defesas extremamente importantes e uma atrás da outra e no finalzinho, que se o Botafogo toma aquele gol, dificilmente teria tempo para conseguir um empate. Verdade. Então é uma vitória que bota na conta do goleiro John, mas eu não vejo nenhum problema. Repito, o goleiro é contratado para isso, para decidir jogo. Tal como o Rossi fez lá na altitude, o John fez contra o Bahia nesse final de semana, e é isso.
goleiro bom decide jogo. E o John decidiu esse. E quem entrou, na minha opinião, muito bem foi o Tiquinho Soares. Mas como faz, né? O Igor Jesus fazendo gols espetaculares e importantes demais, né? Em jogo Palmeiras, Flamengo, o Igor sendo muito fundamental. E o Tiquinho volta de lesão, perdeu o seu espaço e quando entra, não entra muito como um 9, né? Mas mesmo assim fazendo jogadas espetaculares. Olha a dor de cabeça aí do Arthur Jorge, Lucas Pedrosa. Inclusive, o momento onde o Botafogo cresce na partida no segundo tempo é depois da entrada do Tiquinho, né? Porque ele consegue fazer mais o pivô, segurar essa bola. O Bahia estava usando muito a velocidade do Tassiano, do próprio Everton Ribeiro. Toda hora também o Cauli chegava à frente. O Jean Lucas é um jogador extraordinário. E verdade. O Tiquinho segura a bola pro Botafogo e o Botafogo começa a construir também, tanto com o Luiz Henrique quanto com o Igor Jesus, que muitas vezes também caiu pela ponta esquerda para poder tentar dar um pouco mais de ofensividade ao Botafogo. Cara, é de verdade. O Tietê pelo lado direito, o Tietê foi também bem, foi né? muito bem. Eu acho que foi um grande jogo de verdade. Independentemente do resultado, se o Bahia fosse vencedor, se o Botafogo fosse vencedor, seria justo. Eu acho que eu comemoraria esse empate. Eu comemoraria, porque não descola do líder, Fortaleza, e jogando fora de casa contra uma boa Sabe quando a equipe. gente sai que a gente comemora o empate? Quando o juiz apita, você fala, ai, graças a Deus isso aí. acabou. Agora, ô E Venê... os dois times fizeram isso. Fizeram isso. Ô, Venê Casagrande, agora vocês separaram aí? Porque... Não, porque vocês viram a mãozada que o Marlon ganhou na cara? Ah, é, né? Que foi no mesmo confronto de Bahia e Botafogo, que foi esse confronto da Copa do Brasil, que o Gregory foi expulso. E aquela expulsão foi determinante para a eliminação do Botafogo, porque jogar hoje no futebol com um a menos, ainda mais contra o Bahia, que é um time com muita intensidade, é muito difícil. O Marlon tomou uma mãozada igualzinha, ou talvez até pior, mais intensa, vamos dizer assim, do que a do Gregory. E não aconteceu... O Jean Lucas, né? Foi o Jean Lucas, né? Foi. E não aconteceu foi nada, Venê? Venê, Pô, quero saber do Rodinei. Você ainda tá assim com a arbitragem? Claro que eu tô. Eu não vou deixar passar aí em vai branco. chegar no jogo de quarta, algum jogador do Flamengo vai dar a mesma cotovelada, aí o árbitro vai expulsar. Não, e no caso desse foi até uma mãozada, foi bem parecido. Ô, Venê, Rodinei. Pois é, Rodinei, Botafogo. Será que ele vem pro Quase, Rodrigão? foi quase contratou Eu queria o Rodinei. muito. Você queria, né? Muito. Eu acho que seria uma muito. baita contratação no Botafogo. O Botafogo chegou a ter um acordo salarial e tempo de contrato com o Rodinei e seus representantes, mas quando chegou no Olympiacos, o Olympiacos falou, não, a gente não quer liberar o Rodinei. Tudo bem, ele está em fim de contrato aqui, mas a gente acha que o Rodinei é importante e aí ficou apenas nisso. Infelizmente, o Botafogo não conseguiu a contratação do Rodinei. E só para sair em defesa do jogador, que ontem, quando eu publiquei essa informação, os torcedores do Flamengo ficaram revoltados. Como assim o Rodinei toparia jogar no Botafogo? Tem que lembrar o seguinte, não foi o Rodinei que pisou no Flamengo, foi o Flamengo que pisou no Rodinei. O Rodinei queria até ficar, mas foi o Flamengo que não quis. E a gente trouxe o ano todo essa novela aqui na época. E o jogador é um profissional qualquer. Um clube como o Botafogo atualmente faz uma proposta salarial muito boa para o jogador no tempo de contrato longo e ele aceitar, extremamente normal, tendo em vista que ele gosta de morar no Rio de Janeiro. Então, gente, culpar o Rodinei nesse caso, pelo amor de Deus. Né? Uma pena ele não vir para o meu fogão. Ô, Lucas Pedrosa, hoje tem Vascão, hein? Quase imparável um jogo inteiro. Não foi aquele 0-0 chato, né, Rafa? Não, foi um jogo com muitas alternativas. Não sei o que os companheiros consideram, né? O Donan e o Marra, mas eu entendo que uma partida muito bem jogada. Tecnicamente, no primeiro tempo, um jogo de mais controle, né? As duas equipes tentando ocupar o meio-campo, ter a soberania no jogo, a supremacia na partida. No segundo tempo, se soltando um pouco mais, aí momento para os goleiros trabalharem. Boas defesas do Marcos Felipe e ótimas intervenções do John, que modestamente, no meu entendimento, foi o craque do jogo. Foi ele quem evitou que o Botafogo perdesse ontem, jogando em Salvador. Empate 0-0, que ficou ruim para o Botafogo pela perda da liderança para o Fortaleza, que venceu o Corinthians, mas manteve ali o Botafogo na briga e confirmou essa percepção de que o Bahia é um time capaz de deter o Botafogo, né? Já tinha derrotado o Botafogo jogando no estádio Newton Santos. Na Copa do Brasil, o time que eliminou o Botafogo da competição. Enfim, o Bahia está estabelecendo um parâmetro de como se joga contra esse Botafogo do técnico Arthur Jorge. Um pouquinho mais sobre o jogo de ontem lá na Boa Terra, a gente acompanha na reportagem da Roberta Barroso. Uma, duas, três, quatro, 5 chances de muito perigo. O Botafogo empilhou oportunidades na segunda etapa. Isso até os 30 minutos. Depois veio a blitz do Bahia.
A partir daí, John começou a trabalhar sem parar. Na primeira etapa, as estratégias das equipes eram as seguintes. O Botafogo trabalhava a bola até chegar ao gol. O Bahia armava o contra-ataque. E como já mostramos, no segundo tempo não faltaram oportunidades. Quando os personagens do jogo são os goleiros, não tem jeito. 0-0. Tivemos a infelicidade de acertar no poste e na barra. Do lado contrário, naquilo que é o nosso goleiro, esteve bastante bem. O João com, diria, 3, 4 intervenções de altíssimo nível. Mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe, né? Nós enfrentamos 4 vezes o Botafogo nesse ano, com bons resultados. E hoje eu acho que talvez, dos jogos que nós enfrentamos, foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Agora o Bahia vira a chave para a Copa do Brasil. Na quarta-feira encara outro carioca, o Flamengo, em casa. Pelo jogo de ida das quartas de final da competição, pelo Brasileiro, volta a campo no domingo para enfrentar o Bragantino. Já o Botafogo, com um empate, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi ultrapassado pelo Fortaleza, que venceu na rodada. E o próximo compromisso no Brasileirão é justamente diante do Lion. Importante que não perdemos. É bom sempre somar no campeonato, porque esse ponto faz total diferença lá na frente. O jogo contra o Fortaleza é muito importante, mas temos muitos jogos ainda que também são importantes e temos que nos manter focados para que possamos estar preparados para cada jogo. E agora, realmente, o técnico Alto Jorge tem aquilo que ele mais pedia, viu? Bruno, Mari, Donan e Mar, que é a semana cheia de trabalho. O Botafogo só vai jogar na sequência do Campeonato Brasileiro no fim de semana, como não está mais na Copa do Brasil, vai ter aí tempo de preparação, de treinamento, também de recuperação de alguns jogadores que estão sofrendo muito com essa maratona de jogos. O mês de agosto está praticamente terminando para o Botafogo e apesar da eliminação, né, na Copa do Brasil, podemos dizer que é um mês positivo, porque o Botafogo segue brigando na ponta do Campeonato Brasileiro e também, é claro, na Libertadores da América, depois de passar pelo Palmeiras, meus amigos. Valeu, Rafa. Continua aí com a gente. Tá Marcos Felipe e John nesse 0-0. Marcos Felipe foram 14 chutes contra, 5 defesas. 14. Olha o John, 17. Ou seja, a gente está falando de 31 defesas no jogo. De chutes contra, né? Chutes, finalizações. Isso. E aí defesa, sim, 5 de um, 7 de outro. Defesas dificílimas e aproveitamento aí de 100%. Por isso eu pergunto para a Donan, o comentarista do Catete. Do nada. Não é? Sim. Você não é do Catete? Sou. Então. Rio de Janeiro. Exatamente. É o bairro que ele mora, Mariana. Sim. Não moro mais. Nasceu. É o seguinte, o 0-0 foi bom para quem? Ou não foi bom para ninguém? Acho que foi um bom resultado do Botafogo. Jogar lá contra o Bahia é muito forte do Ceni. Até pela circunstância da partida, as defesas do John ali na reta final, foi um bom resultado. E até, para mim, o principal. A gente sempre fala de um Botafogo que atropela fisicamente, o próprio Ceni falou sobre isso, quando vai para esse jogo de transições, era um Botafogo muito desgastado, né? Por conta da sequência. E com uma ausência pesada. Você não tinha Savarino, teve que dar a adaptação do Matheus Martins. Mas isso foi mais ali na reta final, né, do jogo. Até surpreendeu, como mesmo no segundo tempo o Botafogo teve fôlego ali para... Mas eu acho que tem um desgaste. Mas teve mudanças do Bahia também, né? Também, Entrou o Luciano Rodrigues e entrou o Ratão, né? Mas não é que a parte física derrubou o Botafogo. Não, mas acho que poderia ter sido um padrão superior. Poderia ter sido melhor. Pelo que eu espero do Botafogo do Arthur Mas Jorge, que foram 4 jogos com o pé embaixo, certo? Sim. É um desgaste muito grande. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras... Teve mais um aí. E o de ontem. E diante disso tudo, o Botafogo pontuou em Salvador. Contra um adversário complicadíssimo. De ter perdido a liderança e o Fortaleza ter um jogo a menos, não é interessante para o Botafogo, porque agora ele está nessa condição também, de estar atrás. Acho que é por isso, mas pensando friamente, deslocando ali do contexto, empatar com o Bahia não é um mau negócio. É o que eu acho. Diante dessa questão do Bahia também ter descansado a semana toda, não é, Marra? Claro que sim. É muito difícil. E o Bahia tem um encaixe que se mostrou eficiente contra o Botafogo, né? Então, sim, o Botafogo tem que comemorar, não é sair na rua comemorando, não é assim, mas ufa dos males o menor. Perdeu a liderança na rodada, porque o campeonato... É preciso destacar, né? A gente fala
do campeonato, o Campeonato Brasileiro é um bom campeonato. Claro. E está sendo disputado por boas equipes. Então, você tem um empate contra o Bahia, eu não classifico como tropeço. É um empate normal. Só que o Fortaleza, como a Mariana destacou mais cedo, só tem 3 derrotas na competição. O Fortaleza aproveitou essa brecha na tabela, no calendário. Eu acho que o Botafogo ontem, durante uma boa parte do jogo, concordo com o Rafa, era um jogo mais controlado. E ele colocou o Bahia em situações muito complicadas. Só que o Bahia também reagiu. E as mudanças do Rogério surtiram um belíssimo efeito. E na reta final, assim, na hora H, você montou o seu elenco para ter isso mesmo, né? E tinha o John lá para fazer grandes defesas. As últimas foram espetaculares, né? A gente vai mostrar essa última aí agora, que é... o Arias bateu... Era em cima dele. Não era em cima dele. Não era em cima, não. Sim, o tempo de reação, né? Eu vou até... Mariana citou reflexo. O reflexo é treinado. Não é algo que... Isso é tempo de reação. E pela força também, né, Marra? Com uma mão, né? Muito em cima de você, de toda forma. Em cima de uma parte alta, não necessariamente muito fácil de você defender. Agora, sobre a avaliação também desse momento do Bahia. Porque quando começa o campeonato, existia muito mais expectativa, eu acho, em cima do elenco do Bahia do que, por exemplo, do que o elenco do Fortaleza. Hoje a gente vê o Fortaleza líder. Até porque o Bahia tirou o jogador do Fortaleza. Sim, fazendo esse movimento também interessante, Marra. Numa lógica de um processo, de um projeto, eu não imaginava o Bahia já sendo campeão no segundo ano dessa virada de chave que quase briga contra o rebaixamento e agora para ser campeão. Mas do que o elenco foi investido, a sexta colocação ali é a posição que o Bahia poderia Eu acho que estar? poderia estar um pouco mais para cima, mas entendo também que é um processo. Tá. Acho que talvez nas avaliações de final de ano, o Rogério entenda e o Bahia entenda que talvez precise reforçar mais o ataque. Você não esperava durante tanto tempo ver o Tassiano sendo o jogador mais importante do ataque. E aí eu estou falando com todo respeito a ele. Mas essa nunca foi a carreira do Tassiano. Em diversos clubes ele acabava entrando, ele acabava ajudando, ele acaba se tornando na temporada a principal responsabilidade em fazer gol. Eu acho que talvez o Bahia na próxima temporada vai investir, ou talvez até agora, vai investir em um outro atacante. Jogo de lado de campo. Com os que o Bahia tem, o Bahia entregou. O Bahia tem até agora um campeonato bom. Defesa. A defesa está muito boa. 4 jogos sem sofrer gol. A defesa está muito boa, é inquestionável isso. Pelos lados laterais, dos dois lados, tem titular e reserva que fazem bem feito. Perdeu durante a Copa América o Arias o tempo inteiro, o Gilberto jogou, tranquilo, jogou muito bem. Então, acho que talvez seja um processo. Mas eu falei, eu esperava mais acima. Mas ok, eu entendo que é um processo. Vocês falaram da questão física do Botafogo, mas... E outra, ainda pode ir mais para cima, né? Sim, o campeonato tem. Pela frente. É isso. Claro. Mas o Botafogo ontem foi com um pé embaixo e deveria ter ido mesmo, né? Ou vocês acham que diante do desgaste ele poderia ter usado outra estratégia? Eu acho que... Porque ele teve algumas mudanças, mas também por conta de desfalques, né? Mas não tanto acho que por como opção. entra a semana de Copa do Brasil, ele não necessariamente... Ele não vai jogar, Não vai jogar. Ele pode fazer isso e descansar depois, E né? você sabe que aí tem uma coisa bem interessante. O Bahia, nesse próximo mês, ele vai jogar 6 jogos. Sabe quantas viagens? Uma. Para São Paulo. Para São Paulo. É só uma ponte aérea. Porque ele vai jogar os 2 próximos jogos como mandante. Aí ele joga pela Libertadores com o São Paulo em casa como mandante. Aí o jogo fora no Campeonato Brasileiro é contra o Fluminense. Então ele não viaja. O Botafogo, acho que você falou Bahia. Não, Botafogo, desculpa. Tá. Então, dos próximos 6 jogos do Botafogo, ele só faz uma viagem. Ele só faz uma viagem, essa viagem é para São Paulo, que é a volta contra o São Paulo da Libertadores. Os outros jogos do Campeonato Brasileiro, ou ele vai fazer como mandante, ou ele faz como visitante, mas contra o Fluminense. Ou seja, é pé embaixo nesse mês. Claro. Sim. Não pensem que o Botafogo vai poupar jogador como ele poupou contra a Juventude. Lembra antes da sequência? E até perdeu o jogo. E até perdeu. Ele bota até titular no segundo tempo, mas não foi suficiente para conseguir o resultado. Eu não imagino que ele faça isso agora. Eu não imagino que ele precise mudar completamente a equipe por conta desse calendário e da praticamente ausência de viagem nesse mês. Isso tudo que você falou, acho que reforça como o resultado acabou sendo positivo dentro desse contexto. No jogo que
você não foi com o pé embaixo, pisando no acelerador, você conseguiu um empate. Contra o Bahia, que é muito forte, já mostrou isso no próprio confronto da Copa do Brasil contra o próprio Botafogo. Mas eu acho que foi com o pé embaixo. Você acha que foi? Acho que o Botafogo foi tudo para ganhar. Eu acho que foi também. Eu acho que sentiu bastante. Não, ele pode ter sentido, mas ele... Não é que ele falou assim, depois desse jogo difícil com o Palmeiras, da sequência com o Flamengo, deixa eu tirar todo mundo e pôr outro. Não. Outros, né? Ele foi com o que deu. Isso. Acho que o ponto é esse. E na próxima rodada é Botafogo e Fortaleza. Então, Botafogo e Fortaleza no Rio. Com os dois descansando, né? Porque o Fortaleza também não joga na semana e o Botafogo não joga na semana. Sim. O jogo no sábado, 9h no Rio. Eu tava olhando aqui porque também agora nessa parte do campeonato começa aquela... Quando a gente vai fazendo a matemática, né? O Botafogo perde a liderança e tem um jogo a mais do que o Fortaleza. Mas começa aquela conta, eu tava até aqui checando algumas coisas, da quantidade de jogos restantes que as equipes têm em casa e fora, porque isso também faz diferença. Boa, faz. E eu acho que o Fortaleza tem mais jogos fora do que o Botafogo. O Botafogo faz mais jogos em casa. O jogo que ele tem a fazer, por exemplo, o Fortaleza é o Internacional no Sul. Então, nessa conta aí do jogo a menos, né, que o Fortaleza tem, sim, é um jogo fora contra o Internacional. Que ameaça uma reação. Isso, que começa a reagir. Mas aí... 8 jogos fora o Fortaleza. Nessa reta final, que se eu não contei errado. Vou contar o Botafogo. Mas, de novo, o Fortaleza está sabendo usar o elenco. Não está chegando nos jogos todo mundo morto, porque vários jogadores têm sido... Você sabe o que você quer usar. Ser poupado, descansado, priorizado para outra competição, para outro jogo. A administração, a gestão do Vojvoda é perfeita nisso também. E ele perdeu jogadores, hein? A gente falou aqui do Lucero ficando fora, quantas rodadas? Umas 6, 7. Contando com outras competições. Botafogo 6, estou falando de brasileiro, tá? Não considerei Libertadores. Então, o Fortaleza tem 8 jogos fora e o Botafogo tem 6. Botafogo tem 6, então ele vai ter 8 em casa. Para poder fazer disputar ainda. Isso pode ir nessa matemática aí, pensando em quem vai ser o campeão brasileiro, claro que jogar dentro de casa. Claro. As duas equipes é o que tem feito muita diferença também. E é um Botafogo muito forte fora também, né? Sim. Que é isso, aí a gente fala sobre o empate, como ele é importante também, né? Porque quantos times vão perder pontos pro Bahia fora de casa, né? Esse Botafogo tem tudo, né? Um elenco fortíssimo, um técnico extremamente competente, um time muito bem pensado e privilegiado na parte física, que atropela os adversários. Parte técnica, o drama do ano passado já foi superado há muito tempo. Outra chave, outros jogadores. Vai seguir até o final nessa toada. Também acho. E ontem existia um temor com relação ao Luiz Henrique, né? Luiz Henrique jogando, sem problemas, jogando bem, com o Matheus por dentro, o Almada pelo lado. O Almada ainda não é o Almada, o que é também normal, mas, de novo, assim, uma outra vantagem do Botafogo não ter perdido ontem. Parece... Mas como o Savarino é útil para o time, e naquele jogo de ontem, contra o Bahia, na Fonte Nova, não tinha um jogador que acende o time, que faz a bola chegar de um lado para o outro, que muda, que gira, que joga, que volta, que marca. Voltou com empate. E existe uma segurança no treinador, né? Nem que o treinador... Acho que dá para ter uma segurança que ele não vai embora. Dá para ter essa segurança, né? Ficar. E nem que vai dar uma louca nele ele sair falando um monte de coisa em entrevista coletiva. Pelo amor de Deus. Também não, né? Você lembra qual era a insegurança quando o Júnior Santos se machucou, né? Isso. Boa. Ainda tem essa questão de, assim, ele conseguiu encontrar soluções. Obviamente, o mercado do Botafogo, você tem um Almada. Você não tem um Tiquinho, mas tem o Igor Jesus. Opa. É muito bom atacante. Também. Você perdeu o Eduardo. E o Botafogo segue nessa toada. O Jefinho também um tempo fora, uma opção também ali de lado de campo. Ontem não tinha o Barbosa. Exatamente. E agora, considerando, Luiz Henrique foi convocado. Ainda tem a questão de desgaste de jogador importante com seleção. O titular da lateral direita era o Damian Soares. Saiu. Acho que ontem não tinha nem o Ponte. Exatamente. Eu acho que essa é uma lacuna que, se o Botafogo conseguir resolver nessa semana, seria importante para Arthur Jorge. Um novo lateral direito. Tentou o Rodinei, né? A negociação não andou, mas teve uma tentativa de contratação do Rodinei. Só que o Olympiacos não quis conversar. Porque ontem o Gregory até fez um papel ali, né, em saída ali de 3 jogadores, né, mais descendo, ou mesmo no momento defensivo também, ali na última linha, né, Marlon? E ontem a gente viu o Marlon Freitas mais adiantado também e batendo para gol, né? Criando situações. Bom! Glorioso, vamos falar de fogão? Vamos. Vamos falar de fogão. Melhores momentos na tela. Fernandão,
bom jogo. Botafogo teve bem um momento, podendo vencer a partida. O Marcos Felipe pegou muito. E quando o Bahia foi melhor, o John mostrou que tá pegando demais também. Ficou bom 0-0? Rogério falou que o Bahia merecia vencer. Não, a vida não é justa, pô. O futebol também não vai ser. A tua calça é um pouco. Pode até ser também. Mas o futebol não vai ser justo nunca. Foi um jogo de duas grandes equipes que se enfrentaram pela 4ª vez esse ano já. O Bahia levou a melhor nesses enfrentamentos, apesar do Botafogo estar na frente no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito, mas muito legal. Que diz muito das duas equipes, né, Flavinho? Sem dúvida. O Bahia é uma equipe muito ofensiva, o Botafogo também. Foi um jogo bem equilibrado. Se fosse, na minha opinião, para ter um resultado que ninguém fosse sair menor do que fez na partida, o empate foi muito interessante, porque 2 bolas na trave do Botafogo. O Bahia foi melhor no finzinho, acho que o Botafogo cansou. Os últimos 15 minutos foi um atropelo. E é muito natural o Botafogo cansar no fim desse jogo, porque teve jogo no meio de semana contra o Palmeiras. E o Bahia veio descansado. Muito descansado, a gente vê o Bahia jogando, dá gosto de ver o Bahia jogar. Sim. Mas o Botafogo também é a equipe a ser batida hoje no Brasil. Eu acho que, gente, a gente tá falando de justiça, talvez o resultado justo fosse um 2-2. Pô, ia ser lindo. Com gols, né? Com gols. Pra galera da net é bom que faz gol, o pessoal bota mais de 1,5, menos de 1,5. 2-2, 3-3, porque os dois times tiveram oportunidade pra criar isso. Essa defesa do John... É absurdo. Essa aí lembrou o GV. Essa aí... É uma defesa de antebraço do John. E assim, o Rogério fala que o Bahia merecia ganhar, mas eu acho que ele fala muito mais pelos 15 minutos finais e talvez pelo primeiro tempo, que o Bahia tenha tido as melhores oportunidades. Mas assim, o Botafogo mandou 2 bolas na trave. Aí também tem que levar isso em consideração. E ainda tem outro porém. Se o Gregory foi expulso por conta daquilo lá na Copa do Brasil, que inclusive, no meu ponto de vista, foi o lance crucial para o Botafogo não vencer aquele jogo, o Jean Lucas ele tinha que ter sido expulso. Seu critério ele tinha que ter sido expulso. Parecido. Tinha que ter sido. Na primeira do Jean Lucas, eu acho que um amarelo estava de bom tamanho. O árbitro já não deu nada. Na segunda você vê a expressão dele, que ele faz para dar mesmo, para acertar o adversário. Tinha que ter sido expulso. Bigodinha, sabe aquele cara que fala assim, presta atenção no serviço? Com certeza. Tá assistindo a gente aqui, nosso querido Dandão, mandou um beijo pra você, do Fernandão gigante. Também. Bom, pessoal, é isso. O Paredão aí fez valer aí o apelido Paredão, fechou o gol no finalzinho do jogo, porque antes o goleiro do Bahia teve que fechar o gol também, porque várias chances claras do Botafogo, Bastos, Igor Jesus, o Marlon Freitas, várias chances de perigo do Botafogo, e aí no finalzinho o Botafogo cansou e gerou um pouco mais de perigo pro Bahia, né? O Bahia causou um pouco de trabalho pro Botafogo. Mas é isso, é jogo complicado, o Bahia agora é uma grande equipe, investimento do Grupo City, né? O Bahia tá com uma grande equipe, um time cascudo, perigoso, não é um resultado ruim, só ficou parecendo algo ruim porque o Fortaleza ganhou o jogo e passou. Mas Fortaleza ganhou do Corinthians horrível, o próximo jogo é com a gente, o Botafogo tem muito mais time que o Corinthians, vamos jogar em casa. Vale lembrar, o Fortaleza tá nessa sequência aí de vários jogos de vitória, sendo que ele jogou muito mais jogos dentro de casa do que fora. Agora, dos últimos jogos, ele tem poucos jogos em casa e muitos jogos fora. O Botafogo, o contrário. O Botafogo vai ter acho que uns 6 jogos fora de casa, o resto é tudo em casa. Então, a chance de a gente arrancar é agora, inclusive contra eles. Então, se a gente fizer valer o nosso mando de campo, o Botafogo é um dos mais cotados para ser campeão brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!